Recentemente eu redescobri na minha prateleira, arrumando as coisas ainda da mudança, um livro chamado As Pessoas Mais Importantes do Mundo que Nunca Viveram. É de um camarada chamado Dan Carlin. E ele fez uma edição brasileira dos principais personagens da literatura que marcaram a vida das pessoas. E aí na edição brasileira eu vi depois uma entrevista que foi feita com ele, foram acrescentados alguns personagens que são nossos aqui, como por exemplo Odete Roitman e Capitão Nascimento, né? São os personagens da ficção que marcam aí, e Turma da Mônica, que marcam o imaginário popular brasileiro, e ali tem Capitu, Brás Cubas, tem gente mais importante também, tá? E aí eu lembrei que o meu personagem mais marcante é uma das figuras mais complexas que eu já li sobre. Aparece no livro Crime e Castigo, de Dostoiévski, que não é para me mostrar, porque eu gosto dele mesmo, tá? E é uma mulher chamada Katerina Ivanovna. Ela é a esposa de um alcoólatra, e o livro vai contando a história dela, e ela vai enlouquecendo conforme você vai lendo a história. E a cena que ela morre, spoiler de Dostoiévski, pode, né? Não é possível. A cena que ela morre, ela junta os filhos assim, e eles vão para a rua tocar como se fosse numa bandinha de fanfarra, e ela enlouquece, ela cai dura no chão, ela já tinha tuberculose, e ela morre ali às margens do rio principal de São Petersburgo. E eu acho aquela uma das cenas mais bonitas que eu já li. Podem me internar agora, não tem problema. Eu sei que não é a coisa mais linda do mundo, mas aquele personagem, aquela construção tão complexa e tão difícil de você ver num livro, me chamou a atenção e me marca até hoje. Personagens complexos chamam a minha atenção, e eu acho que de grande parte das pessoas que curtem histórias e que curtem literatura, ficção ou não. E hoje, o personagem que eu queria trazer para nós analisarmos e vermos um pouco da sua história é uma das figuras mais complexas do Antigo Testamento. Israel não gosta dele, já me falou isso hoje à noite. Nós estamos vendo a vida de alguns juízes, que nós chamamos de heróis quebrados, e hoje nós vamos ver aqui um pequeno recorte da vida de um camarada chamado Jefté, que vai nos fazer suar frio. Tá bom? Lá em Juízes, capítulo 10, eu peço que você abra. Primeiro, capítulo 12, versículo 7. Vamos começar do final. Juízes, capítulo 12, versículo 7. Que diz assim. Se você não trouxe a sua Bíblia, está aparecendo aqui na tela. Está mais fácil agora. Tem aqui na tela. Obrigado. Tá bom? Diz assim. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então, o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ilumine para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar na noite de hoje. Que não seja confortável, que não seja agradável, mas que nos leve ao lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Que teu Santo Espírito nos ensine. Em nome de Jesus, amém. Se você tem vindo aqui à igreja nos últimos domingos, ou se abriu alguma rede social, ou se conversou com alguém, ou se não sabia, vai saber agora, nós estamos numa série de mensagens que chamamos de heróis quebrados. Quem são esses heróis quebrados? São os juízes que aparecem, obviamente, no livro de Juízes, como sendo os homens e mulheres que Deus levantou em determinado momento histórico de Israel para libertar o povo de Israel. Só para você entender, se você não sabe muita coisa sobre a história de Israel e não veio ainda à igreja nos últimos domingos. Olha só, lembra que o povo de Israel foi libertado por Moisés ali do Egito? Quem não leu na Bíblia viu na novela, né? E aí ele sai do Egito, passa 40 anos no deserto, Moisés morre, quem assume a missão de levar o povo para a terra prometida é um camarada chamado Josué. Josué também morre porque pessoas morrem, líderes morrem, e a vida segue com quem está vivo. E aí esse povo começa a chegar na terra prometida, e eles vão atacando ali as suas terras e vão se estabelecendo, e agora não tem mais um patriarca, um líder como Moisés ou Josué para conduzir o povo. Então lembra que a gente não está falando de uma sociedade civil organizada com todas as instâncias, delegacia, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Governo do Estado. Você não tem isso. O que você tem é uma sociedade tribal
que resolvia as suas questões conforme elas foram surgindo. E a sociedade de Israel, que não se chamava Israel ainda, era uma sociedade teocrática. Isso quer dizer o quê? Que obedecia à lei que Deus havia entregado a Moisés, aquilo que a gente chama de Pentateuco e que você pode encontrar nos 5 primeiros livros da sua Bíblia ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era aquilo que tinha para guiar o povo. Então, sempre que você tinha que dirimir alguma questão, e aqui eu já citei o exemplo, né, o exemplo do tênis, se é cinza, se é verde ou se é rosa, você tinha que ir até um juiz desses para que ele pudesse dizer a você o que era, porque você não tinha um referencial. Além disso, além de lidar com as questões do dia a dia, esses juízes eram os homens e as mulheres que eram levantados por Deus quando o povo de Israel estava sendo oprimido por algum outro povo, e ali era a hora de viver a libertação. Lembra que essa opressão, esse sofrimento de Israel não se dava por um motivo qualquer. Lembra que aqui a gente está falando sobre consequências da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Tudo isso está contado na sua Bíblia. E ali Deus havia estabelecido uma relação que era o seguinte: olha, eu garanto que tudo que eu falei vai acontecer. E o que é que eu falei? Eu falei que eu vou redimir toda a minha criação, principalmente a humanidade. Agora, o caminho que vocês vão viver até isso acontecer vai depender daquilo que vocês vão ser. Então, se vocês forem fiéis na sua parte da aliança, vocês vão desfrutar de tempos de paz e vão desfrutar da minha bênção sobre vocês. Vai ser tudo ok. Se vocês se afastarem de mim, e não é por castigo não, vocês vão sofrer as consequências desse distanciamento, porque quem está longe de mim sofre as consequências de estar longe do seu Criador. Então vocês vão sofrer problemas com inimigos de vocês, guerra, fome, tudo vai se passar com vocês se vocês não forem fiéis à parte da aliança de vocês. Porém, saibam que eu vou continuar cuidando de vocês, porque quem garante essa aliança sou eu. Então, esses são os termos da aliança. Quando você chega no livro de Juízes, que os grandes líderes já morreram, esse povo vive agora uma época que, se você fosse desenhar, poderia ser uma montanha-russa, eram altos e baixos. Quando eles estavam perto de Deus, estava tudo em paz. Então você vai encontrar em vários finais de ciclos a expressão assim: e viveram em paz por 20 anos, ou viveram em paz por 40 anos, e assim sucessivamente. Só que sempre que vem um viveram em paz, o verso seguinte fala assim: e Israel voltou a fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. E Israel voltou a virar as costas para o seu Deus. E Israel voltou a adorar outros deuses. E aí começa tudo de novo, como se fosse uma bola de neve, e essa história não acaba, e às vezes ela é pior, e às vezes ela é melhor. Esse é o tempo dos juízes. Não era uma época fácil para se viver, não eram dias bacanas, e não é um livro fácil de você entender. Lembra que a gente está falando de um povo que era para ser o povo de Deus e que estava completamente longe daquilo que Deus havia ensinado para eles. Então, uma das grandes tentações que a gente tem quando lê o livro dos Juízes é achar que aquilo ali é prescrição, sabe? É achar que aquilo ali é para a gente fazer igual. E não é. É um livro de história, é um livro histórico. Ali você vê muitas coisas que são prescritivas, muitas coisas que são proféticas, que remetem à pessoa de Jesus, e muitas coisas que são os fatos como eles foram. Então, se alguém foi ruim, ele vai aparecer como sendo ruim. Se alguém pisou na bola, ele vai pisar na bola. Porque Deus não poupa ninguém, nem mesmo os seus heróis, na hora de contar as suas histórias. Por isso que a gente chama os juízes e a juíza Débora de heróis quebrados. Porque todos eles eram apenas sombras muito, muito fracas daquilo que Jesus viria a ser como o verdadeiro libertador do seu povo, não só de Israel, o verdadeiro redentor da humanidade e de toda a criação. Então ali nós temos sombras parcas daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus significa para a restauração da humanidade. Nesse juiz que nós acabamos de ler, nós vamos ver uma das piores decisões que alguém pode tomar na vida. Jefté tomou. Mas a história não começa pelo final, como a gente fez agora.
Mas eu queria só frisar uma coisa. Se você veio aqui nos outros domingos, você vai ver que todo final era meio que um viveram felizes para sempre, ou pelo menos viveram felizes por 40 anos ou 20 anos. Observe como é que acabou a história de Jefté. Liderou durante 6 anos, então morreu e foi sepultado na cidade de Gileade. Parece que aqui não tem um viveram felizes para sempre, ou por 20 anos, ou por 30 anos. Alguma coisa foi diferente na história desse juiz. Tudo começa um pouco atrás do capítulo 12. Você pode voltar lá a sua Bíblia, por favor. Lá no versículo 10, ou melhor, no capítulo 10. A partir do versículo 6. Olha a introdução que o autor de Juízes apresenta aqui. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles, ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Isso aqui dá para você memorizar alguns nomes que podem ser dos nossos filhos no futuro, só nome bonito. Mas veja que não é somente um trava-língua. O que é que está sendo contado para a gente aqui? Olha, esse povo se afastou de Deus e dessa vez o negócio foi feio, porque eles começaram a adorar Astarote, que é uma das deusas primitivas mais conhecidas. Pode dar um Google, que ela tá na moda inclusive. Astarote, os Baalins, eram vários tipos de divindades menores. Eles também adoram os deuses dos canonitas, dos edomitas, dos filisteus, de todo mundo que passava por ali, eles também adoravam. Por que é que o autor faz a distinção? Porque Astarote e os Baalins eram os deuses da terra que eles estavam entrando. Então eram os deuses de Canaã. Só que eles não adoraram apenas os deuses de Canaã, não. Eles começaram a adorar também os deuses dos outros povos que vinham invadir Canaã. Então era pouco, o que tinha ali era pouco, tinha que ter mais. E eles tinham ali várias divindades que eram adoradas. A grande questão aqui não é, eu sempre repito isso, né? Às vezes a gente acha, e principalmente pela figura muito irada que Deus aparece no Antigo Testamento, muitas vezes, a gente acha que Deus instituiu o pecado para mostrar quem é que manda. Ele faz isso muitas vezes. Ele mostra que ele é que manda. Mas a instituição do pecado e a maneira como ele é apresentada é muito além de mostrar quem é que manda. É um senso de proteção, sabe? É Deus ensinando para a gente. Eu sempre uso essa figura, mas vai que tem alguém que nunca ouviu, né? É quem tem criança, quem tem filho. Se você vai levar para brincar em algum lugar na rua, lá na minha terra tinham uns parquinhos que eram na beira da calçada, sem cerca. Então a criança corresse e ia para a rua, poderia ser atropelada. Então, se eu tiver uma criança sob minha guarda, sob minha responsabilidade, eu vou procurar um parquinho com cerca, que ele não possa correr e ali ele esteja protegido. Então, pecado, em termos bíblicos, é essa cerca que Deus coloca na gente mesmo para proteger a gente de si mesmo, como indivíduo e como sociedade. Então, é por isso que Deus chama as coisas que são pecado de pecado. E idolatria é um desses pecados, porque o ser humano foi feito para adorar. Então, se ele não adora a Deus, ele vai adorar qualquer coisa que aparecer na frente dele. Isso pode ser ídolo, como Baalim e Astarote, ou pode ser coisas, sentimentos, famílias, sonhos, projetos. A gente sempre vai estar com o nosso coração devotado a alguma coisa, tá? Então, esse pessoal aqui começa a sofrer as consequências da sua adoração desvirtuada, sabe? Eu li já um autor que dizia, não lembro o nome dele agora,
que a idolatria, ela nunca é um fim em si mesmo. A gente sempre está se afundando na idolatria, porque você sempre que tem alguma coisa, ela não é suficiente e você procura outra. Exemplo que o próprio autor dá. Se a gente coloca toda a nossa devoção nos relacionamentos humanos, num casamento, por exemplo, se aquele casamento a gente começa a perceber que não dá certo, a gente começa a procurar em outras relações, em outros relacionamentos, aquilo que a gente não tem naquele. E daqui a pouco a gente está ali um serial killer de casamentos, porque a gente está procurando a saciedade e a solução da nossa vida naquilo que está o nosso coração. Então é esse o mecanismo da idolatria. Por isso que ninguém fica somente num outro ídolo, mas acaba se envolvendo com um monte de outras coisas, porque a gente tem aí um desvirtuamento de propósito de existência mesmo. E aqui Israel começa a sofrer 18 anos de pancada por causa do seu distanciamento de Deus. Ele esquece de Deus e começa a sofrer as consequências disso. 18 anos. E sabe o que acontece? Eles chegam para Deus, depois de 18 anos, alguém lembra, eita, lembra que tinha Débora e Baraque? Teve uma época que a gente se juntou, fez um abaixo-assinado e foi lá ver, Débora, Baraque, estamos arrependidos, queremos salvação. E veio salvação. Lembra que também veio Gideão? A gente não contou essa história, mas fica como tarefa de casa. Uma época a gente orou para Deus e Deus mandou Gideão e libertou a gente. Vamos fazer de novo. E aí, o que é que acontece? No versículo 10, pode volta lá na sua Bíblia. Hoje eu vou gaguejar muito, porque eu dormi pouco, então preparem-se. Não é ataque epilético. Versículo 10. Quem está sem Bíblia, a gente vai rodar muito nela, então pode só fazer um sinal que eu peço para a Natália entregar. 10:10. Juízes 10:10. Alguém precisa de Bíblia, é só fazer um sinal. Tá todo mundo bem suprido, Natália, obrigado. Lá, Juízes 10:10, eles chegam para Deus, então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo, Deus, temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos aos Baalins. E aí Deus responde, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei da mão deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Olha só o que aconteceu. Deus, precisamos de ajuda mais uma vez. Né, lá de onde eu vim, a gente, quando é criança, brinca de pega-pega. Aqui eu sei que tem outros nomes e outras regras. Mas lá a regra é a seguinte. Tem uma criança que tem que pegar as outras. Ela corre, ela foge. Né? E aí, se você for pego, aí você que é o pega. Mas na brincadeira tem um lugar que é a mancha. É assim, lá Duda, pronto, tem a mancha. Se você estiver na mancha, ninguém pode pegar você. Porque ali é a sua área protegida. Então, esse povo corre para Deus nessa hora como se Deus fosse a mancha. Pronto, Deus, agora a gente quer perdão e libertação. Aí Deus, está pensando que é assim? Que é a casa de mãe Joana? Não. Quando vocês precisaram de libertação para os filisteus, estava lá. Amorreus, resolvi. Amalequitas, também cheguei junto. Mas vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Então, agora, meu filho, você vai ter que rebolar para poder eu chegar junto. Não vou livrar mais desse jeito. E aí, parece que o povo entende o pulo do gato. O que é que está faltando aqui? E vê o que é que diz o versículo 15. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Senhor, a gente entendeu. Se o Senhor puder, livra. Faz o que o Senhor quiser com a gente. Nós pecamos e reconhecemos que erramos. Nós estamos arrependidos. Você percebe a diferença do tom do versículo 10 para o tom do versículo 15? No versículo 10, a gente vê alguém com muito remorso, alguém querendo imediatamente se ver livre das consequências dos seus problemas
e dos seus pecados. Alguém que quer uma solução rápida para parar de sofrer. Alguém que diz, olha Deus, eu sei como funciona esse processo, então eu estou arrependido, pode me livrar. E aí Deus diz, não é assim, calma. E aí o povo sofre mais um pouquinho e aí parece que entendeu o que é esse arrependimento. E aí diz, Senhor, eu sei que não é sobre se ver livre das consequências, mas é o pesar pelo meu erro. Então, independente do que venha a acontecer comigo, eu sei que eu errei. Se o Senhor quiser, me livra agora. Mas eu sei que eu errei e me dói saber que eu virei as costas para o Senhor. Você consegue perceber aqui a diferença entre esse primeiro arrependimento, que é quase superficial, que é mais uma busca por escape, uma busca por solução, e o arrependimento que realmente nos aproxima de Deus, que é aquele que nos traz o pesar pelo nosso erro? Pai, eu sei que errei, e eu lamento porque eu errei. Eu sinto muito, porque eu quebrei aquilo que o Senhor tinha como mais sagrado. É a oração do rei Davi. Pai, eu sei como é tranquila a vida do justo e do correto. E lembra que Davi não está falando de uma vida sem erro não, tá? Ele está falando sobre contrição. Porque é isso que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. Ele era um herói tão quebrado quanto a gente aqui. Mas era um homem que sabia se arrepender. E é o arrependimento que faz toda a diferença no nosso processo de melhoria como cristão e de parecer com Jesus Cristo. É essa dinâmica, sabe, de pecado, erro, arrependimento e recomeço. E aqui o povo parece que entendeu a história e entendeu a lição. E aí as coisas começam a acontecer. Você vê que no versículo 16 tem uma expressão muito interessante sobre Deus aqui. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros, ou seja, não ficou apenas nas palavras o seu arrependimento, mas demonstravam que, com a sua atitude, demonstra que penetrou mais profundo, e eles se desfazem daquelas divindades que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Deus disse, ok, eu não aguento ver meu povo sofrendo assim. Tem uma tensão aqui nesse livro que é muito massa. Assim, eu acho que eu admiro muito os autores bíblicos, porque às vezes quem faz as histórias bíblicas no cinema deixa a coisa meio cafona, mas o autor mesmo faz a coisa bonita. Porque aqui tem uma tensão muito massa, que é o seguinte, é Deus o tempo todo firme no seu propósito da aliança, dizendo, eu vou cuidar de vocês, eu vou redimir vocês. E o povo o tempo todo desobedecendo e sofrendo as consequências da desobediência. E Deus, eu vou redimir vocês. Vocês vão, eu puxo. Vocês vão, eu puxo. Sabe um problema aparentemente insolúvel? É o que a gente tem aqui. E ele só tem sentido e só tem solução se a gente puxa assim o ponto focal e vem lá para alguns séculos depois e entende quem é Jesus nessa história. Jesus é a única solução para esse problema criado entre obediência e desobediência da aliança com Deus, sabe? É Jesus quem torna possível que o nosso pecado seja pago na sua pessoa, naquela cruz. O que Jesus vem fazer não é contar uma história bonita para ser lembrada na Páscoa ou na paixão de Cristo, não. Ele vem pagar o preço do nosso pecado. Então Deus, quando me olha lá de cima, Ele não vê só a minha cara, sabe, ele vê Jesus Cristo crucificado e que me garante agora a paz com ele. Então, essa tensão que a gente vê em Juízes, ela é eternamente solucionada pela pessoa de Jesus. Mas vamos voltar aqui para o texto bíblico, lá em Juízes, porque aí surge um cara muito estranho. Sabe a expressão, eu não vou nem dizer aqui, porque aqui tudo é muito pesado, mas é filho de uma pessoa de profissão escusa. Entendeu? Para ficar mais fácil. Filho de alguém da profissão mais antiga da história, como dizem por aí. Jefté é filho de um gileadita, ou melhor, de Gileade com uma prostituta. É esse o juiz que vai aparecer agora. Por favor, pega a sua Bíblia lá de novo, no capítulo 11 de Juízes. A gente vai ler até o versículo 11 só para entender quem é esse rapaz. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente.
A sua mãe era uma prostituta. Seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que é que vocês me procuram agora quando estão com dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Não sei se você conseguiu entender essa história. Estamos aqui diante do filho de Gileade, com uma prostituta, que foi expulso de casa pelos irmãos que eram filhos da esposa oficial. Aqui não tem lugar para você, que eu não vou dividir a minha herança com o filho de uma qualquer. Sabe como eram as coisas até pouco tempo e como são até hoje. Então aqui você não fica, cai fora. E aí Jefté é expulso de casa, e o que é que ele vai fazer? Se juntar com uma gangue. Ele vai ali com a turma mais barra pesada, e ele vira o chefe da gangue. Lá na nossa área, ele seria talvez um cangaceiro, um lampião dos dias dos juízes. Ele pega o que há de mais qualificado em termos de coragem e de desenrolação, né, para ser ali a sua gangue, para tocar o terror em volta da tribo de Gileade. E ele é um cara bem reconhecido por isso. As pessoas sabem que ele é corajoso, sabem que ele é valente, que ele tem espírito de liderança. E aí o que acontece? Um povo chamado Amonitas se reúnem em Mispá com o seu exército e se preparam para a guerra, para atacar Israel, que estava estabelecido ali em Canaã. E agora? Israel não era a potência bélica que é hoje. Você não tem ali a mesma estrutura de guerra. Poucas pessoas têm o espírito de liderança que Jefté tem. Então, qual é a solução que esses homens acham aqui? Vamos chamar Jefté, vamos lá em Lampião. E aí eles vão e dizem: olha, Jefté volta, vem, a gente precisa de um líder, de um exército assim. Não é Game of Thrones, parece, né? Mas não é. Então, você vem e você vai lutar e você vai ser o nosso líder. Porque assim, se a gente correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então é melhor que a gente vença com um meio-irmão do que a gente caia em desgraça com os amonitas. Jefté ouve aquela história e eu penso que ele deve ter considerado: rapaz, é a minha chance. Se eu fosse ele, eu pensaria assim, com certeza. Sabe, me tiraram de casa debaixo de humilhação, saí fugido, humilharam a minha mãe, virei líder de gangue, tive que me virar, tive que sobreviver. Aí agora esse povo vem atrás de mim para eu voltar e para eu trazer libertação para essa gente. Cara, é a minha chance de voltar e isso tem que dar certo. Mas antes eu preciso garantir que eles não estão me enrolando, porque esse povo já me botou para fora de casa para fazer 2 vezes. Então, olha, quem garante que vocês vão me deixar governar sobre vocês se eu vencer? E aí a liderança lá de Gileade disse: não, a gente garante, não confio no que vocês garantem. Então você já começa hoje a trabalhar. Aí tá bom, ele vai e assume então a liderança. E aí é interessante que nos próximos versículos você vai ver que o autor de Juízes vai nos contar o diálogo de Jefté com o líder dos amonitas. Jefté não era um iletrado, como vocês vão ver se vocês lerem esse texto. Ah, não, líder de gangue. Aí todos os rótulos aí, né? Iletrado, inculto. Não. Jefté era um cara que conhecia bem da lei e da história.
E aí ele manda uma mensagem para o rei lá de Amon e diz, olha, por que vocês estão querendo invadir aqui? Isso aqui não é de vocês, não tem nada a ver com a história de vocês. O que é que Israel fez contigo para você vir querer dominar essa terra aqui? E aí o rei nem responde. E aí, ou melhor, o rei responde e diz, essa terra aí, antigamente era dos amonitas, Israel passou a mão e pegou o que não tinha que pegar. E aí Jefté manda uma outra mensagem, olha, você não entendeu, o que você está falando aí é errado. Primeiro, o que aconteceu é que quando Israel estava vindo do Egito, ele precisava passar ao sul do rio Arnon. Só que aí, quando ele foi passar ao sul do rio Arnon, os edomitas que moravam lá não deixaram passar, a gente pediu. A gente também pediu aos filisteus, que não deixaram a gente passar. Então, qual foi a solução que a gente achou? Vamos passar pelo sul do rio Jaboque, que aqui é o rio Arnon, aqui é o rio Jaboque. Então, eles queriam passar por aqui, não conseguiram, então iam passar por aqui. E quem morava por aqui, nem eram vocês, nem eram filisteus, nem eram edomitas, eram amorreus. Então, assim, a gente passou, eles atacaram a gente ganhou, e a gente conquistou a terra por direito. Então, se alguém tivesse que ter confusão com a gente, não eram os amonitas que moravam e que viviam ao norte do rio Jaboque. Então, assim, está falando besteira, amonita. Comigo não. E aí o rei amonita nem responde, nem se manifesta. E aí o texto fala que o Espírito Santo veio sobre Jefté e aí o capacitou para a batalha. Mas aí é que as coisas desse herói, as fissuras desse herói começam a aparecer. Toda a sua coragem, toda a sua vontade de ganhar, todo o seu conhecimento da história e da teologia, porque nessa argumentação ele ainda diz, olha, se Deus deu, a gente não vai abrir mão, é nosso. Tudo começa a ser colocado em xeque, a sua humanidade começa a ser revelada a partir daí. Até então, a gente vai descobrindo que Deus usa qualquer pessoa e que diante de Deus não existe limitação. Nós já vimos isso com outros heróis, com outros juízes. Vimos que Deus usa as pessoas mais quebradas, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A gente aprendeu que é da fraqueza que a gente tira força, que Deus não faz distinção entre homens, mulheres, gregos, judeus, escravos ou livres. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. E Jefté cai bem nessa história. É alguém que nasce no pior dos contextos, que tem a pior biografia, mas que é por isso que ele é escolhido como libertador de Israel nesse momento e tem essa oportunidade. Não é apesar disso, mas a gente vê que toda a sua vida forjou esse caráter, forjou as qualidades, tornou ele forte para enfrentar e para viver esse momento. Sabe, a sua volta gloriosa para casa, ele finalmente tinha a chance de ser reconhecido pelos seus irmãos, de fazer aquele pai que não fez nada por ele engolir seco aquela expulsão de casa. Mas ele se pegou tanto, mas tanto com essa possibilidade, ele queria tanto, mas tanto garantir essa vitória, que ele disse, olha, eu já sei que é vontade de Deus, eu estou vendo aqui um monte de coisa acontecer, mas por garantia, eu vou dar um jeitinho. E aí, o que é que ele faz? Ele diz, e aí você pode ler essa história quando você quiser, depois em casa, na sua Bíblia, tá bom? Que é mais fácil. Mas ele faz o seguinte, e você vai ver a partir do versículo 29, esses fatos acontecendo, só para eu garantir aqui. Isso. Vamos ler só o versículo 30. E Jefté fez esse voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Quem já ouviu a história de Barba Azul está familiarizado com essa promessa, com esse acordo. Alguém disse que se ganhar alguma coisa, quando chegar vai oferecer o ser vivo que encontrar em holocausto ao Senhor. Isso é a coisa mais bizarra que alguém pode dizer com o nome do Senhor no meio. Qualquer pessoa ali sabia que Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, dizia que abomina sacrifício humano. Completamente diferente do que Deus havia ensinado e parecia com os costumes pagãos ao redor de Israel. E aí Jefté diz, ok, agora eu vou ganhar. Para garantir mesmo, Deus, quando eu chegar em casa, o primeiro ser vivo que eu encontrar, eu vou oferecer ao Senhor como
holocausto. Holocausto era um tipo de oferta que se oferecia em Israel de dedicação total, que você podia oferecer em gratidão para alguém. Você colocava o animal no fogo e tinha que queimar até o fim, porque era tudo do Senhor. Olha que misturada esse cara fez. Ele pegou aquilo que era sagrado e colocou um dos piores pecados que você poderia cometer contra alguém. Ou melhor, se não for o pior, que é oferecer a vida. E não questionou. Para ele aquilo era o certo. Era o que tinha que ser feito. Algumas pessoas querem defender Jefté e dizer, não, ele estava pensando num animal. Que quando ele voltasse, ia estar lá Jake. Opa, Maria, sem ofensas, hein? Não é Jake. Não é um outro cachorro. Porque não tinha essa possibilidade. Porque cachorros, animais, não circulavam na casa das pessoas. Então não tem a chance de Jefté estar se referindo a um animal, a um bicho. Ele estava falando de gente. E aí alguma pessoa pode falar assim, não, mas aí ele estava oferecendo a virgindade da filha dele. Porque aí ela nunca iria casar, ela nunca teria a possibilidade de ser mãe. E isso era quase uma morte para alguém na época. Também não faz muito sentido, porque se você for ler a história, aqui ele vai para a guerra, ele vence a guerra e ele volta determinado a cumprir o seu voto. A primeira pessoa que ele encontra na chegada de casa é a sua filha. E ele diz, filha, deu ruim. Eu fiz uma promessa para Deus, um voto. Eu disse que se eu ganhasse, a primeira coisa viva que eu visse saindo da minha casa seria oferecida a Deus em holocausto. A filha dele diz, pai, se você fez o voto, você vai ter que cumprir. Me dê só 2 meses que eu vou para os campos com as minhas amigas e a gente vai chorar a minha virgindade. Depois que eu voltar, pode cumprir o voto. E aí depois a história conta que a partir de então, sempre se repetia esse ritual das donzelas irem chorar a morte da filha de Jefté. Não tem a menor possibilidade de você achar que ela não foi entregue com a sua vida em holocausto. Aqui você vê a figura da virgindade como sendo uma das traduções, mas a mais confiável é de que realmente era a sua vida, a sua morte, e ela como morreu donzela, virgem e sem casar, por isso que ela fala com esses termos de chorar a sua virgindade. Mas o fato é que a sua vida é que foi entregue nesse momento. Então não tem como amenizar aqui o papel e a atuação de Jefté. Você pode perguntar por que ele fez esse voto, eu não vou saber responder. Você pode perguntar por que ele cumpriu esse voto, que é mais difícil, também não vou saber responder com firmeza. Mas a gente começa a encontrar aqui algumas causas e alguns fatores que tornaram esse quadro possível. Um homem que viveu o que viveu, tinha a oportunidade que tinha uma grande reviravolta aí prevista na sua história, mas que de repente se vê enredado e se vê marcado por essa decisão terrível que comprometeu a sua história e todo o desenrolar da sua vida. O que acontece aqui é que Jefté vivia num mundo em que a cultura ao redor dele entendia que era possível e que era viável você oferecer sacrifícios humanos. Era um jeito de se relacionar com a divindade em que você oferecia ofertas, oferecia coisas, votos, promessas para receber algum tipo de benefício em troca ou para aplacar a ira de alguma divindade. Era esse o caldo de cultura que Jefté estava convivendo. Era assim que as pessoas pensavam. E é impossível você viver no mundo sem conviver com o jeito que as pessoas pensam e que a sociedade que você vive pensa. Então, isso estava enraizado no coração desse homem. E quando ele viu a possibilidade de tentar garantir a sua vitória diante do exército dos amonitas, ele não pensou 2 vezes. Vou fazer aqui uma promessinha rápida, um voto para garantir, porque é a minha chance. Você consegue começar a perceber que aqui a gente tem um contraste entre viver baseado em performance e viver baseado em graça? O que é que eu chamo de viver baseado em performance? É quando eu acho que eu posso empenhar algum esforço para merecer alguma coisa.
É quando eu acho que eu tenho que fazer algumas coisas, seguir algumas regras, para que eu desfrute de alguma bênção de Deus. Para que eu possa garantir a minha vitória na batalha, para usar um termo bem atual, né, eu preciso cumprir as regras. E para isso a gente acaba se submetendo, ou melhor, se envolvendo numa relação comercial com Deus, sabe? Então assim, se eu ganhar uma causa na justiça, eu vou construir 3 templos para o Senhor no sertão nordestino. Ou então, agora eu vou jejuar 3 vezes por mês, porque eu quero alguma causa ganha do meu Jesus. E aí você começa a lidar com Deus e a fazer votos, esquecendo completamente o sentido de voto e o sentido de jejum e o sentido das disciplinas espirituais. Porque o que a gente está querendo é garantir que Deus cumpra aquilo que a gente quer. E aí a gente corre no mesmo risco, na iminência de fazer a mesma coisa, eu espero que sem colocar a vida de ninguém em jogo, que Jefté fez. Tentar garantir as coisas pelo seu próprio esforço. E isso é a antítese do que é graça. Porque graça é quando eu entendo que eu não mereço nada, que tudo que eu tenho foi Deus quem me deu, e isso gera em mim gratidão, e isso faz de mim canal de graça, porque do mesmo jeito que eu sei que eu não mereço amor, perdão, misericórdia, eu amo, perdoo e tenho misericórdia das pessoas que eu encontro na minha vida. Então a graça anula completamente o desempenho, sabe? Na nossa relação com Deus. Eu busco desempenho porque eu encontrei a graça. Mas eu não coloco a graça de figuração nesse desempenho. E foi isso que Jefté tentou fazer aqui e se deu muito mal. E além disso, ele estava encharcado do jeito que a vida ali ao redor dele existia e vivia. Assim como a gente hoje também está encharcado de um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus ensinou para a gente. Eu tenho certeza que se outros povos de lugares distantes do nosso aqui, ou de outras épocas, chegassem aqui sabendo o que eles sabem sobre cristianismo e conversassem com a gente, eles ficariam estupefatos, por exemplo, com a forma como nós gastamos o nosso dinheiro tanto em nosso próprio benefício. Isso não tem nada a ver com o que a gente sabe sobre Jesus, Deus, cristianismo e uso dos bens. Muitas outras pessoas de outros lugares, quando chegassem aqui, iam perceber como a gente está encharcado de uma visão de mundo caído, cruel, individualista, onde se esquece o senso de família, de comunidade, de amor ao próximo, onde se esquece o aspecto missionário da igreja mesmo, de levar o evangelho a outros povos, de como a gente se aproxima de Deus procurando somente solução ou paz de espírito, sabe? Ou pagar, ou melhor, tranquilizar a nossa consciência. Isso tudo tem a ver com o caldo de cultura que a gente está aqui envolvido. O mundo que a gente vive nos ensina coisas também. E a gente precisa ficar muito ligado para, de repente, não estar trazendo para a nossa espiritualidade coisas que não são espirituais. Para, em certa medida, a gente não está oferecendo os nossos filhos em sacrifício, em holocausto. Olha que bizarra essa mistura. Quando isso não faz parte da espiritualidade ensinada por Deus, eu posso revestir de espiritual aquilo que é muito carnal. Eu posso chamar de religião aquilo que não tem nada a ver com Deus, aquilo que é mais podre dentro de mim. Eu posso dar a capa que eu quiser. E quando a gente vê essa história forte, sanguinária, difícil de engolir, a gente é advertido, a nossa orelha é puxada, porque a gente é feito da mesma matéria-prima, eu digo sempre, carne, osso e pecado, e muito pecado. Então, em qualquer momento, a gente pode estar na mesma situação, porque a gente é tão quebrado quanto um Jefté desse da vida. Agora, Jefté era ruim mesmo, porque logo depois, você vai ver no decorrer dos capítulos, dos versículos, que uma tribo chamada Efraim foi tomar satisfação com Jefté, que era da tribo de Gileade, porque não foi convidada para a guerra. Né? Então, olha, você não me chamou para a guerra, o que é que está havendo? É algo pessoal, é algo contra mim, o que é que está rolando por aí? E aí Gileade
E aí Gileade não vai ter a mesma paciência que teve com o rei de Amon, ele não vai ter com esse irmão dele que é de casa. Vale dizer que Efraim era a tribo de Israel também, tá? Só que eles eram espalhados, moravam separados. E aí sabe aquela história de que com os de fora você é simpático e com os de casa você não tem paciência? Eu não sou assim, brincadeira. Né, Rosa? Mas eu não sou assim, mas Jefté era. Então, ele não teve paciência de explicar para a tribo de Efraim os motivos todos e não insistiu e coisa e tal. Então já partiu para o abate, já matou ali 40 mil homens da tribo de Efraim, e ali era briga dentro de casa, era Israel contra Israel. Então ele deixa uma marca de sangue, uma briga interna muito terrível na história de Israel, e eles sofrem as consequências disso, e é por isso que no final da sua história você não vê que houve tempo de paz depois do reinado de Jefté. Foi muito sofrido. Ele pegou aquela oportunidade que ele tinha e deixou passar entre os dedos. Ele consegue uma vitória, mas ele meio que fica muito senhor de si, sabe? Eu acho que ele chega ali em Gileade muito, muito certo que venceu, e aí o sucesso sobe a cabeça, e ele perde ali a mão, ele erra a mão, e ele não se dá ao trabalho de procurar a paz com Efraim, e ele transforma aquilo num caos, e aquela sua experiência de 6 anos era uma experiência que Israel talvez quisesse esquecer, porque não deu certo, não foi legal, não devia ter sido assim. Eles não se resolveram, e a mancha ficou na história. Eu acho interessante, porque o final não é feliz. É um herói quebrado que teve a chance, que teve a oportunidade, que Deus usou, que Deus se levantou, mas que não soube usar aquilo ali, que não soube entender esse seu retorno, que estava contaminado com a cultura de uma época, quis ter um desempenho ali baseado na performance. Mas sabe o que acontece? Abra sua Bíblia, por favor, lá na carta aos Hebreus, no Novo Testamento. Olha que coisa. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vou ler primeiro o versículo 1, só para você entender onde é que esse rapaz aparece. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pula lá para o versículo 13. Todos estes, e aí ele falou de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Chega lá no versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Esse homem, tão detonado lá no livro de Juízes, aparece como sendo um daqueles que se encaixam como que tinham fé, não é? A fé que é a esperança, eu vou olhar de novo, a esperança e a prova das coisas que não vemos, a certeza da esperança e a prova das coisas que não vemos. Um homem de fé, na galeria dos heróis da fé, que aparece ali do lado de quem? Davi, Samuel. Davi, que era quem? Um homem segundo um coração de Deus.
Você consegue entender como é que Jefté conseguiu esse lugarzinho especial, essa estrela na calçada da fama tão importante ali do lado de Davi? O que é que faz esse homem tão especial para ocupar esse espaço? A resposta é simples e dolorida para Davi, porque mostra que não tem ninguém especial. Não tem ninguém que seja realmente digno de ser chamado herói. Nos mostra que fé é justamente aquilo que nos capacita a superar a nossa fraqueza e sermos fortes. Fé é o que nos capacita a enfrentar o fio da espada, a viver diante daquilo que a gente não sabe o que está para acontecer. Fé é o que nos possibilita quando a gente percebe as fissuras da nossa máscara, sabe? Quando a gente percebe que errou, quando a gente percebe que está tentando viver por performance. A fé é o que nos garante a certeza de recomeçar. Porque é a fé que nos ajuda a olhar para Jesus. É a fé que nos ajuda a olhar para diante. Nos ajuda a entender que sempre existe a possibilidade de recomeçar, porque somos todos falhos. Porque todos nós nos encaixamos nas palavras de Paulo para Roma. Todos são pecadores e todos precisam da glória de Deus. Todos precisam de Deus nas suas vidas. Então, quando a gente olha para a galeria de heróis da fé, a gente vê gente quebrada. A gente vê gente fraca, a gente vê gente sofrida, com problemas de caráter, e a gente se enxerga. A gente sabe que tem um lugarzinho ali para a gente. E isso devia encher o coração da gente de alegria, porque quer dizer que o nosso final não vai ser infeliz, que por mais difícil que seja, por mais amargo que sejam as consequências, por piores que sejam as decisões que eu tomei, por piores que sejam as portas que se fecharam, eu sei que pela fé, eu tenho a esperança de que toda lágrima cessará, toda dor e sofrimento acabará, e que eu estarei para sempre diante do meu Deus, por causa do meu Jesus. Por isso que é maravilhoso ser um herói quebrado. Por isso que é algo para se agarrar, para viver. A certeza de que é pela graça que a gente vive. Queria convidar você a fechar o seu olho, que você possa responder a Deus em oração aquilo que Ele falou com você hoje. Diga para Deus o que você entendeu, o que você gostaria que acontecesse com a sua vida, quem você gostaria de ser diante dessa história, o que você não gostaria de repetir que esse homem tão corajoso, mas tão vacilão cometeu. Que você possa abrir o seu coração para Deus, enquanto o pessoal do louvor vem para cá, e a gente vai poder cantar mais uma vez a música que a gente já cantou, que fala do amor de Deus, que vai atrás da gente, independente de quem a gente é, não desiste de nós. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.